Glória a Deus. Eu saúdo a todos, sejam muito bem-vindos. Mais um dia, mais um programa em que todos nos ajuntamos com a mesma fé para adorar ao Senhor e ouvir a palavra que o Senhor há de liberar neste dia. Aleluia. Onde você estiver, aquiete-se e comece então a declarar: o Senhor é Deus. Aleluia. Aquiete-se onde você estiver em uma atitude de adoração ao Rei da Glória. Aleluia. Vamos juntos exaltar o seu nome em adoração. Aleluia. Vamos juntos declarar: seu nome é solução. Seu nome é solução, Jesus. 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 Seu nome é solução. Seu nome é solução. Seu nome é solução, Jesus. Seu nome é solução. Seu nome é solução. Seu nome é solução, Jesus. Cristo é a unção, Jesus. Ele é a unção. Cristo é a unção, Jesus. Ele é a unção. Cristo é a unção, Jesus. Ele é a unção. Cristo é a unção, Jesus. Cristo é a unção. Oh, Cristo é a unção. Cristo é a unção, Jesus. Ele é a unção. Cristo é a unção. Oh, Cristo é a unção. Cristo é a unção, Jesus. Ele é a unção. Cristo é a unção. Oh, Cristo é a unção. Cristo é a unção, Jesus. Seu nome é solução, Jesus. Seu nome é solução, Jesus. Seu nome é solução, Jesus. Seu nome é solução. Sim, declaramos, seu nome é poder. Seu nome é poder, Jesus. Seu nome é poder. Seu nome é poder, Jesus. Seu nome é poder. Seu nome é poder.
seu nome é poder, Jesus. O seu nome é poder. Todo joelho se dobra ante o teu nome, Senhor. Toda língua confessa que Jesus é o Senhor. Todos os joelhos se dobram, todos os joelhos se dobram ante o nome de Jesus. Toda língua confessa Jesus. Toda língua confessa Jesus. Todo joelho se dobra ao nome de Jesus. Doença se dobra ao nome de Jesus. Ansiedade se dobra ao nome de Jesus. Toda língua confessa Jesus é o Senhor. Confessa Jesus é o Senhor. Confessa. Toda língua confessa Jesus é o Senhor. Joelhos se dobram. Jesus é o Senhor. Doença se dobra. Jesus é o Senhor. Engano se dobra. Jesus é o Senhor. Engano se dobra. Jesus é o Senhor. O medo se dobra. Jesus é o Senhor. O medo se dobra. Jesus é o Senhor. Mentira se dobra. Jesus é o Senhor. Mentira se dobra. Jesus é o Senhor. O medo se dobra. Jesus é o Senhor. Loucura se dobra. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. O medo se dobra. Jesus é o Senhor. Aleluia. Deus bendito, Criador dos céus e da terra. Nessa manhã rendemos diante de Ti, Senhor, reconhecendo a Tua soberania, a Tua majestade e o Teu poder. Reconhecendo que não há outro além de Ti, Senhor. Reconhecendo, Rei da Glória, Pai. Aleluia. Aleluia. Que Tu és soberano. Por isso nos rendemos diante de Ti, Senhor. Rendemos a nossa alma, Pai. Rendemos nossos pensamentos, Pai, diante da Tua presença. Declaramos o temor ao Teu nome em cada coração nessa manhã, Pai. Que verdadeiramente, Senhor, à medida em que a palavra vir a nós, Pai, que respondamos de acordo ao Teu Espírito, Pai. Que respondamos, ó Rei da Glória, com temor ao Teu nome, Senhor. Nessa manhã desbarata todas as artimanhas de Satanás. Toda manobra do Espírito de Isabel que não opere sobre o Teu povo, Pai. Que à medida em que for ouvir a Tua palavra, Senhor, Pai, possam ser esvaziados, ó Pai. E cheios do Teu Espírito, Senhor. Pelo poder do Teu santo nome. Obrigada pelo espírito de temor. Obrigada pelo espírito de fortaleza. Obrigada, Senhor, Rei da Glória, Pai. Pelo testificar do Teu amor por intermédio da repreensão. Obrigado pela graça que nos tem alcançado. Obrigada, Rei da Glória, Pai. Por tudo o que tens feito e ainda has de fazer no nosso meio. Graças te damos e te glorificamos, pois Tu és Deus. Aleluia. E o Teu nome está entronizado acima de todos os céus e de toda a terra.
Vem e derrama a tua unção que quebra todo jugo e toda fortaleza, Pai. Toma cativo todo pensamento que se levanta acima do conhecimento da verdade. Pelo poder que há no sangue do Cordeiro, Pai. O sangue da nova e eterna aliança, Pai. Graças te damos em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Bom dia, igreja. Sejam todos muito bem-vindos. Que realmente haja expectativa de que a palavra que será liberada nessa manhã seja como uma espada que transpasse os nossos corações. Pois certamente a palavra é como lâmpada para os nossos pés. E que possamos ser confrontados por essa palavra à medida que ouvirmos e lhe buscarmos. Amém? Bom dia, Ludmila. Ioana, bom dia. Obrigada pelo louvor. Qual é a tua expectativa nessa manhã, Ludmila? Minha expectativa que o Senhor certamente falará conosco e produzirá em nós o espírito de temor. E uma das coisas que o Senhor tem posto no meu coração é sobre manobras de Satanás. Isso crendo que certamente, por intermédio da sua palavra hoje, ele irá expor aquilo que tem estado oculto e tem dado os seus frutos. Então, tenho grande expectativa que hoje será um grande dia. Bem, A minha expectativa, pastora, é que à medida que a palavra for liberada, será uma palavra certamente afiada, totalmente capaz para mudar o rumo das nossas vidas. Se nós nos agarrarmos a elas, então doença se dobrará ao nome de Jesus, mentira se dobrará ao nome de Jesus, tudo que é adverso a nós há de dobrar diante de Jesus. amém. Hoje, quando vinha para o estúdio, algo que eu orava diante do Senhor era qual era a expectativa que estava no meu coração, daquilo que era a palavra que seria ministrada. E eu vinha falar, partilhava com uma situação em que ela perguntava, pastor, o que é que está no teu espírito? E eu partilhava com ela aquilo que eu, antes de falar com ela, orava diante do Senhor. E numa visão eu via uma espada que transpassava um coração. E a expectativa que eu tenho nessa manhã é exatamente essa, que a palavra que for liberada nessa manhã será como uma espada que transpassa os nossos corações, mas que não só transpassa, mas como vem para nos confrontar. E o que eu ouvi ao Senhor dizer era que a palavra é lâmpada para os nossos pés. Então, nos agarrando nessa palavra nessa manhã, certamente, como a Ludmila referiu, a questão do temor ao Senhor, a Ioana referiu de ser uma palavra afiada que poderá mudar as nossas vidas. Acho que à medida que nós nos agarramos no Senhor em obediência e atentando para aquilo que Ele fala sobre cada um de nós, realmente é isso que a palavra traz. Convicção do pecado, de que realmente precisamos nos agarrar a Ele, porque é Ele que é lâmpada para os nossos pés, é Ele quem nos leva a águas tranquilas. Amém? Amém. Pastor Mauro, bom dia. Bom dia, igreja. Glória a Deus. Pastora Catiana. Bom dia, Ludmila e Ioana. Um grande dia. Amém. Certamente. Já passaram a palavra. Já. Glória a Deus. Nessa manhã, seja muito bem-vindo para aquilo que nós temos da parte do Senhor. E nós vamos começar nessa manhã lendo duas passagens bíblicas. Eu queria que pudéssemos ler no livro de Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. É do versículo 19 em diante o nosso texto nessa manhã. Glória a Deus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras,
não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tendo mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível do juízo e ardor do fogo, que há de devorar os adversários. Glória a Deus, amém? E amém. Essa passagem é muito profunda e eu gostaria de me debruçar nela nessa manhã para juntos podermos meditar, ouvir aquilo que seja a palavra, aquilo que seja a direção do Espírito Santo sobre as nossas vidas, amém? Há uma necessidade que nós temos no Senhor, que é de genuinamente aprendermos a atentar para quando o Senhor está a falar conosco. Por exemplo, quando eu leio a Bíblia, vejo vários versículos, vários temas que o Senhor vai abordando, e eu vou também apontar para isso. Até às vezes, ao longo de um determinado tempo, não é? Eu ouço, vejo o Senhor falar comigo este versículo, o Senhor fala comigo sobre aquela situação, o Senhor fala comigo sobre um evento, um acontecimento, algo que se calhar nós não iríamos se calhar associá-los uns aos outros. Porém, a habilidade ou a arte do discipulado reside em observar as mãos do mestre. Então, atentando eu para aquilo que o Senhor está a falar comigo, eu estou a ouvir isto agora, eu estou a ler 2 de Reis aqui, eu estou a olhar e estou a conversar com a Lude ali, e eu estou a ver essa circunstância, estou a experimentar essa situação, mas no final do dia a pergunta é: o que é que eu ouvi, o que é que eu atentei para aquilo que o Senhor esteja a falar comigo? A arte da pregação. Gostaria de te ajudar a entender esse ponto. O Senhor disse: ide e pregai o Evangelho. Mas o Senhor depois pergunta: quem creu na nossa pregação? Depois diz no livro de Marcos, capítulo 16, que o Senhor cooperava com a igreja. Então, aquele que nos disse ide e pregai o Evangelho, nós lemos durante a semana, 1 de Reis 18, 36, Elias dizer: saiba, Senhor Deus, que tu és Deus e que eu sou teu servo, que conforme a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Confirma, manifesta, ó Deus. Ou seja, em outras palavras, o Espírito Santo cooperava de que maneira? Confirmando que era Deus que tinha falado com eles. Então, ide e pregar o Evangelho, e o Senhor confirmava com sinais e maravilhas. A arte da pregação é o Senhor falar contigo, te encher de fé, que vem da palavra, te encher do Espírito, que te dá poder e autoridade. E Ele vem e confirma nas pessoas aquilo que acabaste de falar. Enquanto a Joana estava na adoração, houve pessoas que sentiram testificar do Espírito, houve pessoas que foram elevadas no Espírito, pessoas que foram tocadas pelas coisas do Espírito Santo naquele momento. A arte da pregação, em que o Espírito Santo te diz: ouve, meu servo, essa palavra que eu falei com ele, sou eu a falar contigo. Eu acho muito interessante isso. Por quê? Porque nós podemos brincar de igreja quando nós nos posicionamos a ouvir, ou mesmo a pregar. Logo, o que é que eu te estou a tentar dizer? Sinais e maravilhas não passam de sinais. Um sinal é um ato de comunicação, é um meio de comunicação. Estão a chamar a tua atenção. Então, se você diz: não, eu ouvi a palavra, eu ouvi uma pregação, eu vi sinais. Se você vir o sinal na estrada para parar e não para, você vai ter um acidente. Então, não espiritualize sinais. Antes, seja mesmo espiritual para pegar nos sinais e não os ignorar.
Eu estou a tentar ajudar-vos antes de nós entrarmos na mensagem. Porque muitas das vezes nós não entendemos o porquê que o Senhor nos mandou ouvir a palavra. E a gente diz, não, mas eu ouvi. Se você ouviu, é para você agir em função daquilo que você ouviu. Porém, como saberei que é o Senhor? Então ele te dá um sinal. Então ele está a confirmar aquilo. Agora, se você se entretém na confirmação e não obedece aquilo que te foi dito, isso é idolatria. Isso é engano religioso. Então, eu que vou pregar, às vezes só quero me dedicar até que o sinal se manifeste. E aí, de repente, você vê os shows, os aplausos, aleluia, foto, câmara, luzes, ação, pá, o homem de Deus, o aleluia, olha os sinais, olha os sinais. Queridos irmãos, sinais são meios de comunicação, para que você entenda, eu estou a falar contigo. Portanto, obedeça. Então, se o sinal está lá, não venha, querido irmão, Deus falou comigo, Deus me deu um sonho. Isso são sinais. Agora, você acorda do sonho e põe em prática o que te foi dito, continuando a buscar a face do Senhor até que Ele te dirija, se vais à esquerda ou vais à direita. Logo, em outras palavras, quando você lê um livro, você tem que interpretar o texto do livro. Se você interpreta o texto e não o colocar em prática, é aquela coisa, né? Você vai estudar algo e que você nunca vai usar. Então, assim também estamos a fazer, eventualmente, lendo a Bíblia e não colocando ela em prática, enganando-nos a nós mesmos. Então, se você me disser, não, eu tive um sonho, eu tive uma visão, amém, glória a Deus. Porque a Bíblia diz que estes são os sinais que seguirão. Os jovens terão sonhos, os velhos terão visões. Amém. Amém? Mas no sonho, na visão, há uma comunicação. Te é dito alguma coisa. Se quiseres e ouvires essa coisa, comerás o melhor da terra. Então, muitas das vezes nós nos entretemos com os sinais e achando que essa é a nossa espiritualidade. Por isso é que Deus, Ele opõe-se ao espírito de entretenimento dentro da igreja. Você não foi nem sequer chamado para ser entretido com coisas espirituais. Então, o velho Zacarias viu o anjo no seu sacerdócio. No ano em que ele era o sumo sacerdote, ele entrou no Santo dos Santos. E o velho Zacarias diz, uau, olha o anjo. E a Bíblia só nos relata parte da conversa que ele teve. E a Bíblia só nos relata a atitude errada que ele teve perante o sinal. E de repente ele muito entretido, como muitos de nós ficamos entretidos. Uau, eu tive uma visão, um anjo. Repare bem quando você tem esse tipo de experiências. Veja como é que você fica emocionalmente ativo. Uau, meu Deus. Há pessoas que acordam, meu Deus, tão real, é tão real. E ele acorda como alguém que se esquece de um sonho. Vai viver a vida dele. Então, a arte da pregação não é para eu me entreter com a... Sentiste? E tu, uau, meu, foi forte. Põe em prática o que você ouviu. Por essa razão, quando eu entrei dentro da igreja, em 1998, diziam que eu não seria usado por Deus. Porque eu não tinha as expressões humanas ou emocionais. De ouvir a pregação, uau! Afinal, aquilo estava no meu interior, a bombardear o meu interior. Eu não conhecia tudo das Escrituras, é lógico. Mas hoje eu consigo te apontar para aquilo que está escrito. Enquanto eu meditava na palavra, um fogo se acendeu no meu interior. E então eu disse, em outras palavras, enquanto você ouve a palavra, medita nela, o teu coração se acende para o Senhor. E não tem como você não falar. Um coração em chamas para o Senhor. A Bíblia diz, creio, por isso eu falo. O espírito de fé te aponta para isso. Eu creio, por isso eu falo. Logo, qual foi a última conferência que você foi? Qual foi o último livro que você leu? Qual foi a última grande experiência de Deus que você teve? O que é que você fez com isso? Para não falar dos nossos irmãos e irmãs que diligentemente tiram notas.
Para descobrir um caderno 10 anos depois. Ai meu Deus, eu que escrevi isso. Pô, Deus, como eu mudei. Mudaste em quê? Porque era suposto aquilo produzir fruto em ti. E você se entretém no espírito religioso. Eu tive uma experiência. E nós com isso. Então o velho Zacarias ficou entretido na experiência. Ao ponto de se confundir. Pensando que a experiência era acerca dele. E Gabriel lhe disse: eu sou Gabriel que assisto diante de Deus. Porque não crestes no que te disse, ficarás mudo. Também que Deus, quando fala contigo e te dá uma experiência, é para produzir fé em ti. Zacarias não tinha que fazer nada, devia só crer. Mas ele ficou tão focado no sinal que se esqueceu porque que o sinal foi manifesto. O sinal é para que você saiba que ele é Deus. Que ele está a falar contigo. Que você tem que atentar para ele. Então, essa é a nossa confiança. Sinais da parte de Deus produzem em nós confiança. Amém? Sabe qual é o maior sinal? Deixa abrir nessa manhã como uma escola bíblica, como uma conversa contigo nessa manhã, como se fosse só nós dois. Ou como se fossem as páginas da Bíblia saltar perante os teus olhos como uma visão, como um filme. A arte da pregação é para que os sinais confirmem o que o Senhor está a falar contigo. Mas o Senhor te confirmou para que você faça, haja em função do que Ele te disse. Amém? Um dos maiores sinais que nós temos é a resposta da oração. Talvez você não consiga entender o que eu estou a te dizer tão literalmente assim. Mas é necessário voltarmos um bocadinho para a história. Aqui diz assim no versículo 19. Hebreus 10, 19. Rapidamente. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Um gentio não entende isso. Para um judeu isso é blasfêmia. Como assim? Como é que um homem carnal vai entrar no santuário e sair dali vivo? Logo, só esse versículo bíblico que está aqui te diz tudo. E depois ele diz, no versículo 30, vamos olhar, pudéssemos ler, vamos, para não destoarmos o coisa, para você seguir o fio do pensamento. 19 em diante, pastor. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Amém. Agora repara bem. Essa descrição não é para qualquer, para uma mente que não é instruída. Tu vais pegar, chegastes e lestes. O que é que isso significa? Você tem que interpretar o texto. E você não pode trazer a tua própria interpretação. Esse texto é um livro escrito para os hebreus, os homens que entendiam a lei de Levíticos. Todo judeu sabe que não era permitido, nem sacerdotes sequer, entrarem no Santo dos Santos. Era uma vez por ano um sumo sacerdote. E o sumo sacerdote devia estar munido de certos cuidados para que ele não morresse no santuário. Ele tinha que ter uma corda ao seu redor, na cintura. Caso morresse, ninguém poderia lhe tirar de lá. Ele tinha sinos na sua cintura, porque o movimento do corpo indicava, o barulho dos sinos indicava que ele ainda estava a mover-se. Por essa razão é que os homens se admiraram que Zacarias estava a demorar muito tempo. Noutras palavras, você não ficava muito tempo lá. Hoje em dia, nós, igreja, cantamos no Santo dos Santos, todos os dias. É minha presença, é o meu lugar, ninguém está... É teu lugar. Isso é o nosso entendimento em Cristo. Mas no contexto dos hebreus, isso não era verdade. Por causa do pecado. O pecado nos impedia, o pecado nos fez como um véu, nos impedia de ter acesso ao Pai. Se existe um milagre, se existe um sinal, você deveria prestar atenção, é que a tua oração é respondida. E é que é tão
banalizado esse assunto para nós hoje. É lógico que Deus responde a oração. Que você não entendendo o contexto não dá valor à resposta da tua oração. Repare bem aqui. Irmãos, ousadia. Por que ele está a dizer ousadia? Provérbio 28. O justo é ousado como o leão. O ímpio teme. O justo não. Ele é ousado como o leão. O que é o ímpio? É aquele que não tem o conhecimento de Deus. Quem é o justo? É o que vive pela palavra que Deus nos deu. E qual foi a palavra que nós ouvimos? Esta palavra que foi evangelizada entre vós. Que Cristo levou nosso pecado. Que Cristo levou a separação que nós tínhamos com Deus. Produzindo então em nós ousadia. Porque nós não tememos mais a consequência do pecado. Possamos agora entrar no santuário sem medo de ser fulminados no santuário. Aqui você entende o peso da resposta de uma oração. Isso significa que você tem acesso. Antes você não tinha acesso. Amém? Repara bem. Pelo novo e vivo caminho. Porque no velho caminho era a tua carne. E não era de um caminho de vida. Era de morte. Uzá tocou na Arca da Aliança e ele morreu. Tinha um protocolo para estar na presença na Arca da Aliança. Você tinha que trazer o sangue da expressão, o sangue, e colocá-lo na mesa da propiciação que era no topo da Arca da Aliança. Então, o sangue é que impedia que você fosse destruído. Agora nós temos o sangue não de animais, mas de Jesus. Assim como Esther disse, eu não posso entrar na presença do rei sem ser convocada. E quando ela entrou, estenderam o cetro, favor sobre ela. O sangue, esse cetro de favor, dizendo não haverá destruição. Logo você despreza o poder, ou você despreza uma resposta de oração. Você não valoriza o facto de Deus ter te respondido. Isso é um dos maiores sinais. Então quando Deus me responde, meu Pai, o que isso significa? Esse é um sinal do favor dele, de que ele está a falar comigo. De que eu tenho acesso, de que eu sou livre, que eu devo continuar. Aqui depois ele diz, e tendo um grande sumo sacerdote, quem é o grande sumo sacerdote? Nesse caso é Melquisedeque, que é Jesus. Eu já te disse, Jesus morre como o cordeiro, mas ressuscita como o sacerdote. Por isso é que ele disse a Maria, não me toques porque ainda não subiu ao Pai. Porque o sacerdote, depois de receber o sacrifício, que é o cordeiro, pegava no sangue e ninguém podia lhe tocar. Ele tinha que ir até o Santo dos Santos e colocar o sangue da expressão no propiciatário para apaziguar a ira daquele que foi ofendido. Depois ele aparece e diz, Tomé, não duvides, coloca a tua mão. Por quê? Porque entre Maria, na ressurreição, e Lucas 24, quando ele aparece aos apóstolos, ele subiu aos céus. Apresentou no tabernáculo o sangue dele. Ele fez a propiciação do sangue a nosso favor. Ele aspargiu o tabernáculo celestial, dizendo, Pai, está pago o preço. Eles podem ter acesso. Agora ele foi e disse, Tomé, não duvides, tens acesso. Ou seja, a resposta da oração hoje é tão, nós achamos que é tão no nosso direito, que nós não damos conta que é um dos maiores sinais. Deus está a falar contigo. Agora repare bem. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza da fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Qual é a má consciência? Aqui nem está a falar das motivações, sequer. Está a falar da consciência de obras mortas. Está a falar da consciência que você pegar, não, quem sou eu para que Deus me visite? Eu sou um pobre pecador. Entende? Depois ele te diz, e o corpo lavado pela água limpa. João 15, verso 3. Vós estáis limpos pela palavra. Mas limpos para quê? Para que possas dar fruto. Então, tendo purificado a consciência, a má consciência, ou seja, limpos de toda semente que produz frutos contrários a Deus, para agora produzir frutos que glorifiquem a Deus. Sua raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Antes produza frutos dignos de arrependimento. Logo, se prestares bem atenção, o fruto digno de arrependimento que Deus exigiu do velho Zacarias era fé. Logo, a resposta
A digna resposta, a resposta correta à palavra de Deus é a fé. Então, quando Deus fala contigo, e você diz, não, quem sou eu? Eu sou humilde, sou o mais pequeno da minha casa. Por isso é que Deus não permitiu, nem Moisés, nem a Jeremias, quando eles disseram, não sei falar, não passo de uma criança. A percepção é de que isso é um ato de humildade. Mas o fruto correspondente à pregação da palavra é fé. E de pregar o evangelho, quem crer? Logo, o ato da pregação não é para eu ficar entusiasmado. Viste a revelação. Quando você vê pregadores fazerem isso, você sabe que eles estão a flutuar na maisena. Isso não tem nada a ver com Cristo. Isso é soberba. E então, nós que ouvimos, uau, grande pregador, viste? Mano, cuidado. Grande visão foi a visão que o velho Zacarias teve. Saiu dali mudo. Então a palavra, quando ela é dirigida a ti, lembra que ela é uma semente para produzir um fruto. É melhor produzir a árvore, para que continues a dar fruto. Então, não se entretenha na idolatria da pregação, quer no que prega, nem no que ouve. Antes, tendo um coração, como Paulo disse, a simplicidade de Cristo, em que você ouve e move-se na direção daquilo que o Senhor falou contigo. Por essa razão, nós temos muitas igrejas cheias de pessoas vazias, porque eles entretêm-se na arte da pregação ou na arte do ouvir e ignoram o que era suposto ser veiculado, a palavra. Você se entretém? Não, agora eu já gosto de ouvir a palavra. Aleluia! Então nós vamos conversar. Glória a Deus. Ludo, tudo bem? Ludo, tudo bem? Então, mas e como é que é a vida? Nem tenho tempo para te ouvir se está tudo bem, porque tudo bem hoje virou uma expressão de saudação. Tudo bem significa como é que estás. Quero saber de ti, como é que está a tua casa? Como é que tu estás? Quer dizer, nem nos apercebemos disso. Então você fala sem saber ouvir. A fé vem do ouvir. Queridos irmãos, a fé vem do ouvir. Então, um conselho para ti. Para de ouvir as tuas emoções. Ouça a palavra. O que é que o Senhor está a falar contigo? Então, quando eu vejo que o Senhor nos respondeu a nossa oração, significa que temos acesso a Ele. Quando os céus se fecharem, quando houver seca, quando houver esse caos, eu ouvirei o clamor feito nessa casa. Amigos, reparem bem o que nós estamos a falar. Os céus estão fechados, mas naquela casa há acesso. Então, você sabe que aquela casa é a casa chamada pelo seu nome. Então, ele está te dando um sinal. Então, se ali está fechado, ali não há resposta da oração, você sabe que naquele lugar a resposta da oração vem. Só que, queridos irmãos, aquilo era a visão do templo no passado. Coríntios te diz, não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo. Então, ao teu redor, os céus estão fechados, mas em ti os céus estão abertos. Logo, as pessoas ao teu redor sabem que elas falam, não lhes respondem. Mas em ti os céus estão abertos por causa de alguma coisa. O que é que se passa? Por que é que Deus te responde? Então, a humildade em mim será ouvir alguém que Deus lhe responde. Ao invés de dizer, não, eu também vou insistir, cedo ou tarde Deus vai me responder. Eu sei que Deus tarda. É mentira, mano. Não. Ele trata de dizer, um tem janela fechada, o outro tem janela aberta. Em vez de você ficar atento à resposta. Houve alguém que me fez uma pergunta debaixo da ofensa. Ele ficou mesmo ofendido com isso. Vou só passar assim rapidamente. Ficou ofendido, nós lhe abordamos por uma coisa, precisamos de ajuda. Repara bem o que eu estou a dizer. Batemos a porta desse homem. Tudo bem, graça e paz. Precisamos de ajuda. Ele disse, preciso de ajuda nisso. Depois dele ouvir tudo o que ele ouviu, ele olhou para mim e perguntou, Pastor Mauro, deixa eu uma pergunta. Mas quando eu vou pedir, quando eu venho, Ioana, ajuda-nos no louvor, significa que nós reconhecemos o teu valor. Ajuda-nos na administração, ajuda-nos na intercessão, significa que nós reconhecemos o teu valor. Amém? Consideremos-nos uns aos outros, significa que eu estou a te considerar.
Então, eu saí do meu lugar. É porque eu te considerei, preciso de ajuda. Eu não sou pequeno. O homem que honra e reconhece o valor do outro não é pequeno. A questão está aqui. Ouça só bem isso. Ele ouviu atentamente, passamos tempo a falar, e depois ele me faz uma pergunta que é a conclusão da nossa conversa. Ou seja, eu nunca recebi ajuda, Ludo. Ele olhou para mim e perguntou: Pastor Mauro, desculpa só. Por que é que nós oramos e você que tem a resposta? Você te bloqueou. Por que é que nós oramos, mas a resposta está contigo? Eu olhei para ele. Literalmente ele não me ajudou. A humildade dos povos em redor de Zacarias, vendo que ele estava mudo, foi deixar ele escrever na tábua. Deixa ele falar. Mas ele é mudo. Deixa, ele vai arranjar uma forma de comunicar conosco. Então ele escreveu: o seu nome será João. O que é que Zacarias, o velho Zacarias, está a fazer aqui? Recuperar 9 meses de tempo que ele perdeu. Ele perdeu tempo ouvindo, vendo o sinal e não concordando com a palavra. Então aqui era um ato de ousadia, um ato de arrependimento, um ato de fé, onde ele está a recuperar tempo perdido. Não, eu fiquei mudo porque eu não concordei na primeira fase. Então quando ele escreveu: João, te ensina a usar a tua autoridade para confessar o que Deus te falou. Use tua autoridade para falar a palavra de Deus, não para dar lugar à tua carne. Imagina que ele dissesse: vocês é que sabem, pode ser outro nome. Ele continuaria mudo. Nessa manhã, ouça, use a tua autoridade para fazer firme a tua vocação. Amém? Então ele diz assim: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Logo, sinais, esse é o primeiro ponto. Sinais não, é só confirmação. O que você tem que se agarrar é a palavra que o Senhor te deu. A palavra que o Senhor está a ministrar, a palavra que te foi enviada. Zacarias recebeu o anjo e lhe deu uma mensagem. É isso que você tem que fazer. Você tem que concordar. Se você não concorda com aquilo que te é dito, você pode dizer: não, eu vi um anjo. E Hebreus 4:2. Eles também ouviram as boas novas e não misturaram a palavra com fé. E por isso de nada lhes prosperou, lhes adiantou. Noutras palavras, dizer que Luanda tem muitas pessoas que vão à igreja nessa manhã é nulo. Não adianta, isso não significa nada. Se quiseres e ouvires, comerás o melhor da terra. Então nós temos que aplicar a palavra de Deus. O que adianta saber que alface com queijo dá mais... o queijo, por exemplo. O que adianta saber, Ludo, que colocares pão no queijo é bom. Mas colocas uma fatia de alface no queijo, realça o sabor do queijo. O que adianta saber se você não põe em prática? O que adianta você... Você vai hoje a uma charcutaria. Que loja que tu for, escolha a tua loja, da tua conveniência. 200 gramas de fiambre. E você chega e diz: não, fiambre assim não, fininho não, esse fiambre fininho não. Corta grosso. Como é que eles chamam? Carninha. Tem que ser grosso. Mano, o sabor do fiambre está na fatia fina. Se tu cortares o fiambre mais fino possível, vais ter um maior realce do sabor. Se você não souber isso, é fiambre na mesma. Amém? É fiambre. Entendeste? Talvez isso que faltava na receita da Magoga. Para a Magoga ter mais saída. Então, não fica só entusiasmado. Eu vi anjo. Eu sonhei um sonho. Mas o que é que te disseram? Pastor, eu orei 3 horas. Aleluia. E Deus te falou o quê? Deus me disse alguma coisa? Não, eu falei. Tá vendo? Você orar 3 horas e Deus não te falou nada. A fé vem do ouvir, não do falar. Então, queridos irmãos, nessa manhã, um dos principais e maiores sinais que o Senhor nos dá
é a oportunidade de ver, a oportunidade de ouvir a sua palavra no nosso meio. Amém? Vamos olhar para essa questão. Salmos 107, versículo 17. Os loucos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e Ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Glória a Deus. Quem já foi curado? Quem é a pessoa que já foi curada? Quem já viu Deus operar um milagre? Talvez um milagre na vida de outra pessoa. Amém? Smith Wigglesworth era um homem gago, não sabia ler nem escrever, canalizador de profissão. Okay? Aprendeu a ler aos 47 anos de idade porque ele quis ler a Bíblia. Quando aprendeu a escrever, não escrevia bem. Amém? Ele escrevia amor, em vez de ser A-M-O-R, é A-M-M-O-R. Ou seja, ele não era letrado. Mas ele é chamado na história da igreja como o apóstolo da fé. A história do Smith Wigglesworth era que em dado momento ele desviou-se da casa do Senhor. A sua esposa, Polly, ele escondia os sapatos da mulher para a mulher não ir para a igreja. Trancava a porta da casa para ela não sair. Ou para não entrar quando voltasse da igreja. Ao ponto dela sair descalça. E houve um dia que ela entrou para casa, encontrou a porta fechada. Deu a volta, ele se esqueceu de fechar a porta de trás. Ela entrou pelas portas do fundo. Encontrou ele bem mal sentado no cadeirão e ela olhou para ele. Em vez de lhe faltar o respeito porque você me proibiu de ir à igreja, porque finhoco... As mulheradas, né? Porque, mas ele está a impedir a obra, pastor. Vocês... A obra és tu. E de repente... Ela olhou para ele. Em vez de lhe faltar o respeito porque ela saiu da unção... Faltou respeito porque ele está se opor ao altar, porque ele não vou admitir. Então, ela chegou, olhou para ele e começou a rir. Ele olhou para ela, começou a rir também. Caiu em si e disse, não, o que é que eu estou a fazer? Decidiu tirar 10 dias de jejum. E quando ele fez isso, Deus quebrantou o coração dele. Wigglesworth pegava e viu dentro da igreja o pastor a orar pelos doentes, e os doentes eram curados. Então ele viu, meu Deus, as pessoas estão a ser curadas realmente. Então ao ir para a igreja ele vinha sempre com um doente, porque ele via Deus a curar os doentes. Até que determinado dia, ele levou um doente com ele, chegou lá, o pastor não estava. Mas ele trouxe os doentes dele. E o que vamos fazer? Não tem culto, o pastor não veio. E de repente o Wigglesworth orou pelo doente, imitando aquilo que ele viu. O doente foi curado. É conhecido na história como a indefinição ressuscitou 29 ou 30 e tal pessoas. A primeira pessoa que ressuscitou foi a mulher dele, Polly. Ele ouviu dizer que a Polly morreu, ele foi a correr para casa, pegou no cadáver, sacudiu, a mulher ressuscitou. Ele olhou, a mulher olhou para ele e perguntou, por que você me trouxe de volta? Me deixa ir. Ele disse, ok. Não é brincadeira. Wigglesworth, o apóstolo da fé. Aquele homem, ele era bruto. Me deixa só como eu sou. Hospedado na casa de um pastor, desceu do quarto, chegou na cozinha, encontrou a mulher do pastor a cozinhar, pequeno almoço às 5 da manhã, ou 6 da manhã. Nem bom dia, nem boa tarde chegou. Teu marido está onde? Ela ficou assustada, disse, está na igreja. Saiu, foi ter com o marido, agarrou o pastor, lhe atirou na parede, lhe apontou o dedo e lhe disse, serás testemunha do maior avivamento que Deus terá sobre a terra. Falando de um avivamento na Argentina. Por essa razão é que elegeram o cardeal argentino.
para tentar contrapor o mover do Espírito Santo na América Latina. Esse é assunto de outra natureza. Voltou para a casa do pastor, chegou na cozinha. Bom dia, pastor. Wigglesworth. Wigglesworth era o líder daquele mais velho que vinha para Luanda em 1991 na Cidadela Desportiva. A lhe acordar, é mais velho. O louvor já acabou. De repente, acordou. Entrou no púlpito e disse, aleluia! Quando assustaram, as cadeiras estão no ar, os olhos começaram a abrir, muletas estão no ar. Ele estava a dormir. Quando assustaram, ele olhou e disse, vejo as ruas de Luanda como as cidades de Nova York. Demônios começaram a se manifestar. Esse dia você verá. Esse dia, acredita, você verá. Por quê? Por que eu estou a dizer com tanta certeza? Porque eu não sabia dessa profecia. Mas eu era apanhado em visões regulares, dizendo, eu conheço essa rua. Meu pai, eu conheço essa rua é familiar. Mas ela está tão diferente. Iluminação, limpeza, algo diferente, mas eu conheço essa rua. Eu tinha regularmente sonhos e visões com Luanda dessa maneira. Por isso é que você precisa de entender a palavra. De repente eu comecei a perguntar a Deus o porquê isso, porquê isso, porquê isso. E Deus enviou alguém e me contou essa história. Disse, por isso. É por isso. Porque nesta altura eu não estava na igreja. Ouça nessa manhã. Logo, você que entrou hoje, não seja arrogante. Antes de você aceitar Jesus, já Deus falava. Já Deus falava. E então eles entraram, 2 Reis 17. Não conheciam a lei do Deus da terra. E tentaram fazer da sua maneira. E Deus enviou um leão para lhes devorar. 1 de Pedro 5. Cuidado, que o leão anda ao vosso derredor, Satanás, como um leão, à procura de quem ele possa devorar. Você, quando entrou, já Deus tinha perdoado, já Deus tinha agido, já Deus tinha revelado a glória dele. Cuidado com a arrogância religiosa. Te deram uma oportunidade, te deram uma honra, o privilégio de fazer parte. Cuidado com a tua atitude, quer de desprezo, quer de altivez. Mené tekel. Vai ler o que está escrito na Bíblia. Antes que o teu lugar seja tirado. Cuidado, foi uma oportunidade que te foi dada. Logo, por isso é que eu estou a pegar nessa manhã o perigo de você se entreter na arte da pregação. É algo que está a ser comunicado contigo. Então, não se ache por exclusivo ou menos só porque você ouviu e viu. Não, mano, se você realmente ouviu, pegue na semente. Guarde a semente. Paulo disse, combati o bom combate, guardei a palavra. E nessa manhã tinha dito, guarda a ousadia da fé. Guarda o que te foi dado. Porque ele disse, daqui a 1 ano virei ter contigo. Logo, quando ele falou com a Sara, só apareceu 1 ano depois. Nesse período, ela tinha de guardar a palavra. Mas quando ela ouviu, ela riu. Ela escarneceu, ela não acreditou, ela duvidou. Queridos irmãos, loucos. Salmos 107. Loucos. Podemos ler novamente Salmos 107. Os loucos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e Ele os livrou das suas necessidades. Glória a Deus. Eles viram a resposta da oração, mas eles não captaram o sinal. Há um Deus que fala conosco. Há um Deus que nos abriu as portas. Há um Deus que as janelas dos céus estão abertas sobre nós. Se nós falarmos com Ele, Ele nos responde. Amém? A Bíblia diz no livro de Números que ainda tinha carne na boca deles e já estavam a reclamar
E aquilo ali. Noutras palavras, eles não colocaram confiança deles no Senhor. Nessa manhã, eu estou a dizer, a brincadeira ou a meninice, a idolatria por detrás da arte da pregação. Você pode se entreter com tudo e ignorar aquilo que foi o objetivo. De novo, diziam, Deus não vai lhe usar, porque não me viam com alaridos. Mas a palavra estava a confrontar o meu interior, como uma espada que estava a entrar. Meu Deus, eu estava a renovar minha mente no silêncio. Mas a Bíblia diz, se eu disser que eu não falarei mais desse nome, eu não posso contê-lo, será como fogo entranhado nos meus ossos. Às vezes eu vou te dizer uma coisa, cuidado com quem fala muito. Mesmo dentro da igreja, nós gostamos daquele que fala amém, daquele que responde de imediato. Nós temos aversão ao Paulo, que nos persegue. E você vai buscar o Judas que está contigo, mas ele é o pior. Você foge o que tem 2000 demônios, mas você senta com Judas. Judas fez mais estrago do que aquele que tinha 2000 demônios. Se você lhes libertar, ele é liberto. Judas, você não pode libertar a natureza dele. Você entende isso, igreja? Não se entusiasme com os sinais. Ouça a mensagem. O sinal é a confirmação para que você possa ouvir. É Deus a te dizer, sou eu que estou a falar contigo. Sou eu. Estou a falar contigo. Creia somente. Amém? A simplicidade de Cristo é algo muito bonito. Por quê? Porque é uma pergunta de tamanha verdade. O mundo precisa de ouvir. Oh, tamanha verdade o mundo quer ouvir. O mundo procura, escava o chão à procura de petróleo, à procura de ouro. São riquezas terrenas. Se eles virem e descobrirem que essas riquezas celestiais são verdadeiras, o mundo não as desprezará. Só que o problema está onde, queridos irmãos? O mundo tem visto um bando de agiotas entusiasmados a celebrarem sinais. E a Bíblia diz que ele veio para os seus. Quem são os seus? Os que tinham os sinais. Mas eles não creram na palavra. Eles celebraram os sinais. Os sinais. Vimos o anjo, vimos o fogo, vimos a coluna de fogo, a nuvem. Mas eles não creram na palavra. Aqui que nós vemos a loucura deles é que Deus lhes respondeu. Salmos 78, 22, mas nem assim colocaram a confiança deles no Senhor. Logo depois de Deus te responder, o que é que você faz? Aquieta o teu coração. Porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Essa salvação aqui é a ação de Deus naquele momento que você clamou. Se Deus te respondeu uma vez, quantas vezes mais você precisa de responder para entender que Ele é contigo? Quantas vezes você precisa dele te responder para que você possa aquietar o teu coração? Para que você aceite mudar o teu caráter, a tua natureza? É tudo o que eu precisava de saber. Eu acho que eu já falei com vocês antes. Bom Dia Espírito Santo é um livro que eu tenho. E só li até a página 15. Quando eu li isso, eu disse, Senhor, me perdoa só. Isso que esse homem escreveu aqui é verdade? E o Senhor me disse, isso é tudo o que eu precisava de saber. Quero a minha parte. Fechei, eu lembro-me no ano que eu fechei, 1999. Esquece isso. Isso é verdade, Senhor. E o Senhor me disse, é tudo o que eu precisava de saber, Deus. Fechei. Toda hora lê Bom Dia Espírito Santo, Bom Dia. Não, um pastor que escreveu, mano, peraí. O Bom Dia Espírito Santo, ele aponta para o nível de comunhão que ele tinha com Deus. Toda hora lê o testemunho do outro. Quando é que vai se fazer carne em ti? Logo, você é chamado a reter a confiança. Qual é a confiança? A ousadia que Deus te deu. Logo, a resposta da oração, já vemos, é um sinal do que o véu foi rasgado, do que aquilo que te separava de Deus já não separa mais. Logo, vou te perguntar, se não separa mais, por que você não entra? Hebreus 10, 19,
tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar. Como? Pelo sangue. Não. Se entrássemos no passado, éramos fulminados, não podíamos tocar na Arca da Aliança. Mas por causa do sangue de Jesus, nós temos essa confiança. Então, mano, por que você não ora? Por que você não ouve? Por que você não confia? Por que você não entra? Não é porque no caminho não está aberto. É porque você desprezou o sinal. Mas só condutor, como é que você bateu? Mas o sinal estava lá a te indicar que não tinha uma rua sem saída. Tinha o sinal. Vão questionar se você estudou mesmo ou não. Certo? Se você está treinado ou não para reconhecer os sinais. Logo, queridos irmãos, irmãs, ele disse, ide pregar o evangelho. E estes sinais seguirão. Os sinais é a confirmação, não é para você se entreter com sinais. É a confirmação. Por favor, desmistifica isso no nosso meio. Porque quando Deus disse a Isaac, não vás para o Egito, semeia nessa terra. E ele colheu 100 vezes mais. Era o sinal que Deus estava com ele. Então você semeia na terra. Não, posso semear 100 vezes, colher 100 vezes mais. Não sabe, quando a esmola é muita, o pobre desconfia. Mano, o que é isso? Você não é pobre. Você é um homem cheio do sinal, então você retém a palavra. Faz de novo. Ouve o Senhor, faz de novo. Deus, no passado o Senhor me deu, será que mudaste? Deus não mudou, Ele não é homem para que minta. Não é filho do homem, queridos irmãos. Nessa manhã eu quero só resgatar a reputação do Deus vivo, do meu Deus, perante ti. Pare de ser idólatra. Pare de fazer dos sinais a tua idolatria. O sinal é o meio de comunicação, para que eu atente para a palavra. Este sinal o que é que significa, Deus? Me respondes a minha oração, o que é que significa? Que já o que impedia não impede mais. Isso é verdade, Deus. Queridos irmãos, o mundo entra em guerra à procura de recursos, de riquezas. Se o mundo descobrir as riquezas celestiais, eles vão fazer um bom combate, que é guardar a fé. Presta atenção. Mas aí está. Nós precisamos, para chegar nesse ponto e simplicidade desse ponto, precisamos de desprezar a egonomia, desprezar a afronta, desprezar todas essas coisas. E a primeira coisa que você tem que aprender é desprezar a tua carne. Para você lhe seguir. Tenha um coração obediente. Tenha um coração humilde. A maior parte das pessoas que diz se sente rejeitada, eu vou te garantir, não sabem ser amados. Porque quando o amor se manifesta, eles reagem. O amor manifesta-se na instrução, na correção. O amor não se manifesta na aprovação. O amor manifesta-se na correção e na instrução. Se eu te oferecer um perfume, você entender que estás a cheirar mal, você já é que sabe, irmão. Tá bem. Vai só. Ninguém, não quero te escandalizar. Mas entre você considerar que você cheira mal ou considerar que você é valorizado, é tua escolha. Agora não temos que fazer apologética, debates porque não, irmão, não se ofenda, não foi por mal, nós estávamos a considerar-te, nós pensamos em ti. Quer dizer, não faça isso, irmão. É uma escolha de você ignorar ou de reconhecer os sinais. Amém? O povo clamou na sua angústia e Deus enviou a palavra. No momento em que a palavra te é enviada, te é dito sempre que você clamar, a palavra será enviada. Amém? E então a palavra que veio, Deus deu ordem aos seus anjos para cumprir a palavra, porque Ele vela para cumprir a palavra que Ele te deu. Então a Bíblia diz que Deus lhes livrou da sua morte, lhes livrou da destruição. Não é suficiente. Não permanece já. Porque eu sou nômada. Eu sou assim, sou um espírito livre. Eu não fico muito tempo num lugar. Ouve. Você permanece no lugar que deu fruto. Não, eu sou arqueólogo espiritual, eu procuro coisas ocultas. Ouve. Permanece no que te foi revelado.
Ah, porque essa pregação já conheço, não tem outra. Mano, permanece naquilo que te foi revelado. Honra o que te foi dado. A resposta da oração, Lud, significa que já o teu Deus não tem separação entre o trono e o teu espírito. Em que ele comunica contigo. Sonhos e visões significam que o pecado em nós já não nos separa dele. Ei, aleluia. Você está entendendo? Você tem acesso direto ao trono. Então, com ousadia, entremos. Pelo sangue. Ah, não, mas eu pequei. Ah, não, mas eu estou com medo. Clama o sangue de Jesus. Senhor, eu entro no santo dos santos. Hoje, nessa manhã, perdoa, a gripe não está a ajudar. Mas o sangue está no lugar. Por teu sangue eu posso entrar. A ti somente eu clamo. Como? Por teu sangue eu posso entrar. Glória a Deus. Esse louvor é tão bonito. Quando eu ouço esse louvor eu sinto uma paz. Ouve, pomba da paz. Para então. Ouve o louvor, mano. O louvor está a mostrar as escrituras. Esse cantor, Paul Ilber, ele é um cristão messiânico, ou seja, é judeu messiânico. Ele era judeu, como Paulo, mas entendeu Jesus como Messias. Então, quando ele está a te dizer, eu entro no santo dos santos, ele tem noção de que o velho Zacarias ficou mudo. Ele tem noção por que Uzá morreu. Nós talvez não tivéssemos essa noção. Ele tem. Então, quando ele está a cantar, a ti somente eu canto, por teu sangue eu posso. Ele sabe o que significa. Daí a ousadia dele. Eu adoro a ti. Por quê? Porque ele entendeu. Queridos irmãos, nós falamos do que nós não entendemos muitas das vezes. Agora, nessa manhã você já entendeu. Nessa manhã, o conhecimento, a revelação, o entendimento faz parte da tua vida. Você sabe que é um sinal de que os céus estão abertos sobre ti. Eu adoro, aleluia, a ti. Eu tenho ousadia para entrar no Santo dos Santos. Adoro a ti, pois teu nome é santo. Ele é santo. Santo. Eu adoro. Aleluia. A ti. Você que está em casa, canta comigo. Adoro a ti, pois teu nome é santo, santo. O sangue de Jesus preparou caminho para você entrar, mas também preparou caminho para Deus se revelar a ti. Prepare-se para ser visitado pela glória dele. Hebreus 4:16. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Querido irmão, toda hora te repreenderem, toda hora te corrigirem, toda hora não dar frutos, toda hora ser reprovado naquilo que você faz. Vai diante dele, o teu sangue, Pai. Não insiste mais no erro, não endurece o coração. Ah, não, eu realmente não sirvo, eu realmente, é melhor alguém ficar no meu lugar. Não seja arrogante. Você faz às vezes um rodízio da arrogância. Sabe como é que funciona o rodízio, né? No restaurante, né? Tem sempre um espeto de carne a passar. Mas, enquanto você não vira o vermelho ou o verde,
Vão sempre continuar. Então, se você não travar, o diabo sempre vai fazer uma manifestaçãozinha da tua carne. Pouco a pouco, a galinha enche o papo, né? Bago a bago. Quer dizer, você tá a ficar saturado de todos os dias de uma exibição carnal. Come on, querido irmão. Come on. Podem me convidar para o rodízio. Eu gosto de cupim, hein? Amém? Não faz mal se o rodízio for só de cupim. Não faz mal. Você fica com o coração da galinha ou a moela da galinha. Fica também com pão de alho. Me dá só o cupim. Amém? Obrigado. Glória a Deus. Estou disponível a partir das 14 horas. Glória a Deus. Amém? Se vocês não quiserem me convidar, alguém vai me convidar, mas fazer como? Eu tenho confiança. Glória a Deus. Amém? E quem quiser me convidar fora da Angola, aí, manda também o bilhete, né, do avião. Amém, amém. Glória a Deus, amém. É necessário você entender as coisas e permanecer nelas. Então, se você hoje chora, Deus não me responde. O que você fez da vez passada que Deus te respondeu? Então, não endurece o teu coração. No lugar, na mesa onde tinha pão, Betel, em Betel, a casa do pão. Amém? Naomi foi embora porque não tinha pão. Mas aonde ela foi se socorrer, houve escassez. Ouvindo ela dizer que em Betel já há pão, o que ela fez? Voltou para a casa do pão. Volta para o templo, volta para a aliança com Deus, volta para a comunhão com Deus, na mesa onde Ele sacia as tuas necessidades, porque o homem não vive só do pão, mas de toda a palavra que sai da boca dele. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O que Deus nessa manhã está a fazer, eu falava com o Senhor nessa manhã, o Senhor falava comigo nessa manhã, e o Senhor me disse, Mauro, eu estou a livrá-los, eu estou a separá-los dos loucos. Isso é muito importante. Quem são os loucos? Os que ouviram, viram e não agarraram-se na palavra de Deus. Aqueles que experimentaram a glória, e depois vêm falar contigo como se não soubessem que Deus responde, que Deus age, ignoraram os sinais. Nos sinais se entreteram, ignorando que é um sinal, um meio de comunicação, e ignoraram a mensagem. Logo, quando eu recebo um sinal de que a palavra é verdade, essa palavra tem que se fazer carne em mim. Tem que habitar abundantemente em mim. Eu não posso esquecer daquilo que Ele me falou antes. Não posso. Queridos irmãos, às vezes você me conta um sonho. Pastor, eu tive um sonho assim, assim, assim. Para eu não esquecer do sonho, não esquecer da palavra, eu desenvolvi no espírito essa habilidade. Me conta um sonho, eu vou ver o teu sonho. Pronto. Estás a me contar o sonho, eu estou a ver os detalhes. E eu ainda vou te dizer, nisso também faltou isso. Pois como é que sabe? A Bíblia diz que Daniel, chamaram Daniel para interpretar o sonho. Ele contou o sonho e deu a interpretação. José, a mesma coisa. Ele não deu só a interpretação, ele contou o sonho. Isso é o que sonhaste e essa é a interpretação. Em outras palavras, não quero que sejas ignorante dos dons espirituais. Pensaste que era só acerca de sinais? O sinal é meio de comunicação, para que você entre no que já está disponível. Às vezes você me conta um sonho, eu capto os detalhes do sonho. 5 anos depois, vou te contar o teu sonho. Pastor, eu nunca sonhei isso. Mano, você que me disse isso está aqui. Por que eu fiz isso? Como é que eu aprendi isso? Porque eu vi a habilidade ou a recorrência de regularmente esquecer-me do que Deus falou comigo. Como é que você vai combater o bom combate? Guardar a fé que você não se lembra. O que é a loucura? É teres ouvido, teres vivido, teres experimentado e se esquecer. Quem são os loucos? São os murmuradores. Os que ouviram, viram as proezas de Deus e no dia seguinte procuraram saber, mas existe Deus mesmo? E se Deus existe, poderia Ele fazer tal coisa? Isso é insensatez, loucura. Loucos por causa dos seus caminhos. Qual era o caminho deles? Ignoravam os sinais que Deus lhes deu. Não entravam na palavra, não guardavam a palavra. Nessa manhã o Senhor te livra dos loucos. Deus está a separar de homens e mulheres que, ouvindo a palavra, desprezam a palavra. Entretêm-se nos sinais. Uau, eu vi. Mas quando foste com Ele,
Ao invés de sair a palavra da boca dele, o que sai são mentiras que afligem a tua alma. O que sai são trevas em vez de luz. Porque você conversar com uma pessoa que pisou no santuário e se esqueceu do que viu, ele vai te falar como alguém que tem amnésia. E vai te transmitir a mesma loucura. E muitas das vezes nós nem sequer entendemos o poder da santificação. Em que nós ficamos, ai coitado, o diabo é que lhe enganou, o diabo está mexendo nele. Então saudosistamente você vai atrás do louco. O que é que você está a fazer? Você está a seguir aquele que desprezou o Senhor. O que é que você está a seguir? O desprezo ao Senhor. Logo nessa manhã, guarda a palavra, creia somente, queridos irmãos. Creia, o Senhor te fez bem, o Senhor está a falar contigo nessa manhã, você que está em casa, você que se encontra em Luanda, no Lubango, no Ambo, Benguela, Portugal e outros lugares, Brasil, onde você nos ouve. O objetivo era você nos ouvir no Espírito e guardar a palavra no Espírito. Amém? A resposta da oração é um sinal de que já o caminho está aberto. Entre. Mano, entre. Eu te disse, parei na página 15. Até hoje nunca li esse o resto. Porque o resto eu não li, mas eu escrevi. O resto eu vivi. Eu disse, eu quero minha parte. Amém? Eu quero minha parte. Se isso é verdade, eu quero minha parte, Deus. Eu quero minha parte. Aleluia! Glória a Deus. Que o meu Deus possa, nessa manhã, coroar a tua vida com grandes vitórias. Amém? Nessa manhã eu te transmiti uma palavra muito interessante. Mas por meio dessa palavra há uma chave que te foi dada. Noutras palavras, você aprendeu que se Deus te responde é porque o caminho está aberto. Amém? Já não há mais bloqueios. Logo, se você usar esse mesmo princípio em todas as áreas da tua vida, você vai ver que isso é verdade. Logo, se Deus te respondeu na saúde, não vai te responder nas finanças. Se Deus te respondeu nas finanças, não vai te responder na sabedoria. Se Deus te respondeu na saúde física, não vai responder na saúde emocional. Ele disse, eu sou. Eu sou o que é que significa? Eu crio por meio daquilo que eu falo. Quando Deus fala contigo, Ele está a criar. Pela fé, nós entendemos que Deus criou os eons, os mundos. Quando Deus fala contigo, Ele está a criar a tua realidade. Que a tua realidade seja só a palavra de Deus. Então, quando eu estou no caos, quando eu estou na turbulência, quando eu estou nas circunstâncias ao meu redor, eu pergunto a Deus, o que é isso? Então, a mim vem a palavra. Essa palavra é aquela que eu guardo. Essa que eu guardo é que anula o caos. Por isso é que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Por quê? Porque no diabo, ele tentando criar causa em ti, e você se aquieta, pergunta, Senhor, qual é a tua palavra? O que é que o Senhor diz disso? Então o Senhor te dá essa palavra. No momento que Deus fala contigo, Ele começa a reverter o caos. Entenda. Aquele que ordenou que a luz brilhasse no meio das trevas. Ah não, pastor, não entendo. Onde nós vivemos tem muitas trevas. O que eu vivo na minha casa é muitas trevas. Mano, uma palavra é o que você precisa. A palavra dirigida a ti é a que muda o caos. E a terra tornou-se em caos e vazia, sem forma. E o Espírito Santo pairava. E Deus disse, e o caos desapareceu. Jesus, mestre, não vês que nós estamos a perecer? E Jesus levantou-se, em vez de lidar com o vento, em vez de lidar com as ondas, Ele lidou com o caos neles. Até quando sereis tão tímidos? Não tendes fé? Então Ele repreendeu primeiro, Ele dissipou primeiro as trevas neles, no entendimento deles. Virando-se, ordenou o vento que se calasse, o mar que se aquietasse, veio bonança. Primeiro Ele lidou com trevas neles para que viesse bonança sobre eles. Deus não quer mudar a tua circunstância, Deus quer te mudar a ti. Para que você mude as circunstâncias. Moisés, por que clamas a mim? Já não dissipei trevas em ti? Já não te mostrei? Diz o povo que marche. Nessa manhã, marche em direção ao trono da graça. Aleluia,
Aleluia. Pai Santo, nessa manhã te louvo e te agradeço pela tua palavra. Obrigado pelo privilégio de ouvir, o privilégio de pregar, mas acima de tudo de viver e de usufruir da profundeza dessa riqueza no nome do teu Filho amado. Eu oro por todos aqueles que me ouvem, que nenhum deles possa se desviar dessa palavra. Que essa palavra não se desvie da boca, nem dos ouvidos, nem dos olhos deles. Que eles sejam presos nessa manhã pela palavra. Assim como Paulo foi preso naquele dia, naquela cadeia, mas ele estava liberto no interior dele por causa da palavra. Nessa manhã eu ordeno que eles sejam presos pela tua palavra. Paulo disse: é o prisioneiro do Senhor, porque a palavra nos aprisiona, para que nós possamos viver a glória que nos tens prometido, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, pastores, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, igreja. Obrigado, pastor Mauro, pela palavra. Certamente, dentro daquilo que nós falávamos no início, a expectativa de ouvir a palavra e misturar a palavra com fé e não nos perdermos naquilo que são os milagres, que muitas das vezes nos prendermos nisto. Uau, o Senhor fez, e acabamos por esquecer da palavra, que é a palavra que nos sustém, é a palavra que nos mantém naquilo que o Senhor nos mandou fazer, e a palavra que nos faz entrar aonde o Senhor nos mandou entrar. Então a importância de guardarmos a palavra e, acima de tudo, e acho que de tudo o pastor ministrava, era isso que eu ouvi o Senhor falar, acima de tudo, silenciarmos as nossas emoções e permitirmos unicamente a palavra dele ecoar no nosso ser. Mãe, uma das coisas que realçou muito foi na questão de não desprezes a resposta de Deus, no sentido de nós tornarmos comum coisas preciosas. Aos dias de hoje, nós dizemos: o Senhor falou comigo, mas nós não valorizamos. Por isso, muitas das vezes, após o Senhor falar conosco, nós nos esquecemos daquilo que o Senhor falou. Então ficou muito patente esta questão. O facto de Deus vir e dirigir a palavra dele a ti, toma isso como algo extremamente precioso e vá avante com aquilo que te foi dado. Então este é um ponto. Aleluia. Vamos cingir nisso, no sentido de não desprezar a resposta do Senhor. Voltando só aqui no ponto que eu referia, a questão não é não nos agarrarmos aos milagres, mas entendemos que os milagres apontam para onde o Senhor quer nos levar. É a confirmação da palavra dele, porque o Senhor vem e envia a palavra, os milagres confirmam aquilo que é dito. Joana. De acordo com o que foi ensinado hoje, acho que devemos atentar. Ainda hoje o Senhor já liberou um sinal, que foi a sua palavra. Ainda hoje o Senhor já liberou um sinal, então temos a oportunidade de praticar aquilo que aprendemos. Agarrarmos esse sinal, não agirmos com emoção, porque a palavra estava uau, mas é um sinal que o Senhor enviou para nós e é algo muito sério. Então é o momento certo para nós praticarmos aquilo que aprendemos. Eu lembrava de uma passagem bíblica daqueles 10 homens que foram curados, mas só um regressou para ser grato, no sentido de que não é um milagre que nos cura, mas é realmente uma atitude de fé ao Senhor. Então eu acho que esse é um ponto que devemos deixar bem patente, porque de facto muitas das vezes a gente está à procura de mais um milagre, de mais algo extraordinário. E parece ser um ato de fé, mas na realidade é um ato de rebelião, porque já tínhamos recebido esse sinal. Deus falou conosco no início, Deus falou conosco na gênese da nossa comunhão com Ele. Ide, né? E eu sei que eu estou convosco, então eu não preciso do Senhor regularmente me dar sinais, mais sinais, mais sinais. O Senhor confirma só, o Senhor já me confirmou, agora confirma se esse sinal é teu. Quer dizer, toda hora uma confirmação, você nunca vai fazer nada, né? E não só, pastor, tem a questão de que, e se ele não disser nada, e se ele manter-se no silêncio, vamos continuar? Então penso que não devemos nos cingir naquilo que vemos ou ouvimos, mas na certeza de que ele permanece Deus. Não é? Há necessidade. Um ponto que eu gostaria de ilustrar. Agora já não se calhar nas vestes do que pregou. Exatamente isso. Primeiro eu prego nas vestes sacerdotais. Mas agora como um homem também. Se você me dissesse que isso não é verdade,
ainda assim é o melhor estilo de vida que eu ia querer viver. O que eu estou a tentar te dizer? Então eu te ensino a ser curado. Te ensino a ter paz. Te ensino a crer. Te ensino a ter gozo. Te ensino a prosperar. Eu não vou viver isso. A expectativa que as pessoas têm é que eu não vá ser aquilo que eu ensino. O pastor não deve viver assim. Vivo como? Se eu estou a te ensinar, você despreza, isso é contigo. É lógico que eu vou aplicar isso na minha vida. Queridos irmãos, eu se fosse médico, ou se fosse advogado, eu se fosse juiz, eu se fosse camponês, se eu fosse só um conselheiro, eu ia querer aplicar literalmente todos esses princípios que pela graça de Deus me revelou. E isso seria o meu estilo de vida. Logo, o estilo de vida que vivo, não vivo por causa da posição pastoral, mas pela aplicação da palavra que foi confirmada por aquele sinal. Eu disse, espera aí, isso é verdade, és tu, Deus? Sim, sou. Amém. Agora eu quero entrar. Mas quando eu tentei entrar, a consciência do pecado, e agora veio o ensino, o sangue removeu o teu pecado. Entra com confiança. Ou, o que é isso então, Deus? É uma mentira do diabo. Então eu corri com confiança. Não é que quando eu cheguei no trono da graça, agora eu recebi graça. Salmos 45, o que diz? Graça tocou nos teus lábios. Sabe o que significa? Empoderado para falar. Aleluia. Não é empoderado para discursar. É empoderado para chamar as coisas à existência. É empoderado para falar. Capta isso. Pela fé entendemos que Deus criou os eons por meio do que Ele falou, os mundos por meio do que Ele falou. Então, queridos irmãos, a esperança é que a graça tocar nos teus lábios. Eu assim vou pregar mais, não quero pregar mais. A Bíblia diz que Salmos 45, graça tocou nos teus lábios, mas em Isaías 6 diz, vê que já os teus pecados foram removidos, porque ele disse, eu sou um homem de lábios impuros. Qual era a impureza de Isaías? Não era sexo, não era bebida, não era cigarro, vocês são muito carnais. A impureza dele era o que ele falava não concordava com a palavra do Senhor. Então pegaram numa brasa viva e tocaram nos lábios deles, vê que a tua impureza, a imundícia é removida, foi afastada. Aquela brasa é a graça, é o poder que tocou nos lábios dele para ele confessar, ser um homólogo de Cristo, falar conforme Deus fala. O pecado de Adão fez com que ele perdesse a autoridade de governar por meio da palavra. A vida e a morte estão na língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Amém? Comerá do seu fruto. Assim sendo, se você não é empoderado, você vai falar pela fraqueza. Mas se você for empoderado, você vai falar pelo poder. E receberás poder sobre vós para seres minhas testemunhas da ressurreição. Então você falará como alguém ressurreto, não alguém na carne, não alguém ainda travado no pecado, mas como alguém empoderado, capacitado. O que você fala se manifesta. Não, você não fala mais coisas negativas somente. Você não confessa mais teus medos, você confessa a promessa, você confessa a esperança. Sabe o que isso significa? O Senhor te diz, sobe para aqui. E agora você vê coisas inexprimíveis, mas você fala e chamar essas coisas à existência. Por que nós abençoamos a cidade? Por que nós oramos pela cidade? Eu me lembro de um jovem, de uma criança, era menino, e ele perguntou à mãe dele, mãe, mas o pastor é um servo de Deus, por que Deus permitiu o servo dele viver nesse bairro? Porque Deus precisa da luz no meio das trevas. É um bairro que não tem a luz, não tem a água. Sabe por que não tem a luz? Como é que eles chamam o gato, né? O gato não, tem um miau que subia todos os dias no poste, cortava para cobrar os vizinhos. Mas quando nós entramos naquele bairro, começamos a orar. Pai Santo, no nome de Jesus, todo o que está oculto cá por terra,
Começaram a morrer um monte de velhas, as bruxas. O gato apanhou a coisa, ficou escaldado, já não subiu mais para fazer gato. A água começou a fluir. E Deus nos disse: o teu tempo aqui acabou. E saímos. Num prédio, numa rua, em que eram só familiares que se feriam com cacos. Maldições familiares. E o Senhor me colocou no meio daquilo, para quebrar. Esse é o benefício. O que você acha? Luda, tu estavas lá. 15 anos, tinhas 16 anos. Nós subíamos para Fortaleza, Senhor, muda a ilha de Luanda. Ouvimos falar de acidentes que as pedras andam. Nenhuma pedra andará mais. Não haverá mais mortes nesse lugar. Muda Chicala. Muda a Baía de Luanda. Muda isso. Quando começaram a derrubar Chicala, porque esse governo... Fomos nós que coordenamos isso. Ninguém critica. Continuaremos a falar isso, a existência. Graça tocou nos teus lábios. Então, queridos irmãos, você acha que eu não ordeno minha casa? Você acha que eu vou te ensinar tamanha verdade, eu não vou colocar isso em prática na minha vida? Glória a Deus, amém? Aleluia. Que o meu Senhor, meu Deus, te abençoe. Que Ele providencie o que você precisa, não falte comida no teu prato, não falte provisão na tua despensa e não falte graça sobre os teus lábios. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. É uma boa semana. Terça-feira estamos juntos, quinta-feira às 19 horas. Amém? E amém. Glória a Deus. Não hesite, não deixe de partilhar a nossa página, não deixe de divulgar a mensagem. Há espaço para mais um. Amém? Graça toca nos nossos lábios para que nós possamos criar também essa realidade espiritual do perdão dos pecados, do acesso divino na vida de outras pessoas que jazem no maligno. Deus te abençoe. Glória a Deus. Eu entro no santo dos santos, por teu sangue eu posso entrar. A ti somente eu canto. Ao grande eu sou, eu vim honrar. Eu entro no santo dos santos, por teu sangue eu posso entrar. A ti somente eu canto. Ao grande eu sou, eu vim honrar. Eu adoro a ti. Adoro a ti. Eu adoro a ti. Adoro, adoro a ti. Eu adoro a ti. Adoro, adoro a ti, pois teu nome é santo. Santo, Senhor, teu nome
pois teu nome é santo, santo, Senhor, teu nome é santo, pois teu nome é santo, santo, Senhor, pois teu nome é santo, santo, santo.